ter distorção na nossa visão faz parte, de repente, na nossa jornada. Mas nós precisamos entender que não é para andar como cegos que Jesus nos separou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essas verdades? Eu profetizo que as Escrituras é altamente suficiente para abrir seus olhos. As Escrituras é altamente suficiente para nos dar a visão dos céus. Amém? Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Sabe? É uma promessa. Eu não sei se você compreende essa impartição. É uma promessa. E por isso que nós precisamos ter visão aberta. Por isso que quando Jesus estava andando, né, em meio aos doentes, aos oprimidos, ele declarou: Efatá, tenha visão, abra-se os olhos. E o cego deixou de ser cego. E o cego deixou de andar nas trevas. Amém? Eu gostaria de chamar para dar de presente a sua mente para o Espírito Santo nessa noite. Amém? Incline por um instante a sua cabeça. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar esse ambiente, cada pessoa que chegou aqui. Espírito Santo, o Senhor é altamente eficaz e poderoso para provocar hoje em nós libertação, metanoia, transformação de mente. Pai, essa busca ela vai ser constante até que cheguemos, Senhor, a essa estatura perfeita, de varão perfeito, de noiva, alinhada às suas verdades. É uma promessa, Senhor Jesus. Por isso que com zelo, como sua profetisa, eu a busco. Com interesse do meu coração, eu creio, Espírito Santo, na libertação através da palavra. Eu creio, Espírito Santo, na libertação através dos seus movimentos, porque é você, Espírito Santo, que nos convence, que nos inspira e que nos instrui a respeito de todos os planos de Deus a nosso respeito. Então, Espírito Santo, toma a minha vida, toma a vida de cada pessoa que o Senhor trouxe, Pai, para essa comunhão, para esse ambiente de adoração, porque nós decidimos, Senhor, nos esvaziar. Muitos aqui chegaram cansados, vieram direto do trabalho. Eu quero te pedir, Espírito Santo, traga refrigério. Abraça essa pessoa agora e traga refrigério. Abraça essa pessoa agora e silencie a mente dela, para que ela possa, Senhor, entender que a tua presença é real através da sua palavra. Que cada um aqui, Espírito Santo, venha ter mais fome, mais sede pelo poder da palavra. Espírito Santo, eu continuo crendo no verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, Pai, é Jesus vindo ao nosso encontro. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Heber, por gentileza, Marcos 10, 40. Você pode tomar seu assento, amém? E você que trouxe caneta, amém, caderno, discernindo que todas as sextas-feiras é um ambiente, amém, de libertação, é um ambiente de cura. E eu costumo dizer, né, que o que é importante para mim tem lugar na minha mente. Eu tenho trabalhado isso e continuo buscando forças no Espírito Santo para não perder essa verdade do meu coração. Me manter alinhada à vontade de Deus através das Escrituras. Isso é ter a vida de Cristo. Mas sabe o que é lindo? Isso é amar a Deus. A palavra de Deus vai dizer isso, né? Que se verdadeiramente, Rodrigo, em nome de Jesus, Rodrigo, tem autoridade. Amém? Tem autoridade para acalentar.
se ele está com algum incômodo, se ele está com alguma perturbação, cansaço ou enfermidade. Você é autoridade sobre ele. Ore sobre a sua criança. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que os que amam a Jesus, diga assim, os que amam a Jesus são aqueles que vivem a sua verdade. E todos aqueles que vivem a sua verdade vão ter um encontro com o Pai. Aplauda o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Efatá, visão aberta. Que a sua mente venha entender o que as Escrituras têm para nós hoje. Amém? É sobre você, diga assim, é sobre mim. É sobre o que Ele tem sobre a minha vida. E eu acolho essa verdade. Amém? Então você vai anotar aí esse versículo. Amém? E você vai anotar aí também Efésios 5. Efésios 5. Na verdade, Efésios 4, 17. Efésios 5, até o 18. Colossenses 3, 1. Quer que eu repita, filho? Para você liberar aí, Heber, ou você já anotou todos? Colossenses 3, 1. Efésios 4, 17. Efésios 5, a partir do capítulo número 1. E Colossenses 3, 1. E Marcos 10, 40. Quem aqui ama ler Bíblia? Paulo vai dizer assim, que no tempo dele existia uma fila na comunidade, com declarações de vida divinas a ser liberada. Isso é ter uma vida alinhada à palavra de Deus, amém? Quem aqui estava no culto onde o apóstolo liberou sobre adoração, entregar seu tudo? Vocês ruminaram essas verdades? Você que estava online, você ruminou? Domingo ele liberou sobre o poder da adoração. Quem aqui ruminou essa verdade durante a semana? Seja sincero para você mesmo e declare para a sua alma: eu preciso crescer. Eu preciso evoluir. Ruminando as Escrituras. Teve algo que chamou muito a minha atenção nessa mensagem, que tem a ver muito com o tempo e o momento que nós estamos vivendo hoje. Sobre a motivação das nossas entregas. Com que motivação adoramos a Deus? O que tem nos movido a adorar a Deus? Com todo o nosso coração, com todos os nossos pensamentos, com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos. Nós precisamos fazer essa autoavaliação. Amém? Porque Paulo também vai nos instruir. Quando a motivação ela é saudável, nós temos vida no nosso corpo. Nós temos beleza no nosso semblante. Eu estou 3 dias sem dormir. 3 dias consecutivos. E eu vivia mais isso lá atrás. E eu estou crendo que é o Espírito Santo me chamando para ter essa vida de relacionamento com Deus nas madrugadas. Eu vou ter alguns desconfortos na minha carne, amém? Por quê? Porque a carne odeia as obras do Espírito. Diga assim, a carne não tem nenhum sentimento bom sobre mim. A carne, com seus frutos, quer me governar. Ela quer me governar. E por isso, eu preciso da eficácia do Espírito Santo. Amém? Eu não posso me achar autossuficiente, boa, para achar que porque eu li Bíblia ontem, eu não devo ler Bíblia hoje. Eu não posso cair nessa falácia. Eu não posso cair nessa ilusão
De que, porque Deus entregou uma palavra poderosa no domingo, através da vida do nosso apóstolo, Deus não tem uma palavra extraordinária na segunda-feira. Isso é desenvolver relacionamento, Alexandre, com o Espírito Santo. O Espírito Santo geme e busca por pessoas nessa posição. Então aqui nós estamos diante de um fato, para quem é cristão, né? É um fato histórico muito conhecido, né? Essa passagem aqui de Marcos vai relatar a vida de um miserável cego, diga assim, miserável, que vivia às portas do templo, buscando migalha, quando ele poderia ter o banquete na mesa. Essa palavra é muito poderosa. Essa palavra, ela traz ensinamentos poderosos para a minha identidade, para o meu ser. Olha, quando eu instruo vocês, quando eu trago edificação para vocês, trazendo alguns alinhamentos que traz desconforto para vocês, pode ter certeza, é o Espírito Santo guiando. Como é bom, né, quando você recebe uma profecia de encorajamento. Você chora, você pula, você até voa. Deus tem feito isso aqui, amém? Deus tem levado a gente a voar, amém? É tão bom, né, cara? Mas melhor ainda é ser cheia do cabode de Deus. O que é cabode? É o peso da glória. Deus, sabe, ele não divide a glória dele com ninguém, mas ele compartilha. E ele só pode compartilhar sua glória com aqueles que não barganham lugar secreto, com aqueles que não barganham uma vida de relacionamento com ele. Então não é porque eu sou uma profetisa, não é porque eu sou uma líder, não é porque eu tenho um ofício que eu consegui chegar até aqui. Não, não é por isso. É porque eu tenho entendido o privilégio de levar as boas novas que trouxe vida para mim. Você sabe por que eu não tenho dificuldade de crer? E liberar, orar e profetizar sobre a sua vida? Mesmo ainda não vendo? Você sabe por que a minha fé não sofre abalo? Porque Ele fez em mim. Ele fez em mim, então eu vou continuar crendo que as mesmas obras que Ele está liberando vai realizar com feitos poderosos também na sua vida. Você precisa entender essas verdades. Deus não ama mais fulano do que ciclano. Deus ama aqueles que obedecem os seus mandamentos. Em Deus não há sentimentalismo. Não é assim lá no seu casamento? Hoje eu mandei uma musiquinha romântica pro meu marido. Não é gostoso, amor? Mandei uma foto linda, disse que estava com saudade. Que você é meu gatão, meu leão, uau. Não é bom? É bom. É bom. Não é bom receber? Mas Deus nos chamou, sabe, para transbordar. Se eu transbordo em virtudes, eu vou ser tomada da vida de Deus. Então, por isso que eu estava falando aqui no início do culto, né? Às vezes nós estamos inchados, né? Porque deixamos de olhar para nós. Às vezes nós estamos enfermos em nossa fé, porque deixamos de olhar para nós. Hoje eu estava falando com o filho, eu falei, filho, olha para as benevolências, olha para as misericórdias, em um curto espaço de tempo. Você é um homem novo, você não tem doença, você é empregado, você tem casa, você tem moradia. Obrigada, filho. Então, às vezes, quando a gente perde o foco, olhando para fora, olhando para a circunstância, olhando para as adversidades, para as pessoas, a gente se perde de Deus. E eu comecei a falar com ele, sabe? Falei, filho, eu acho que eu estou brilhosa, porque eu não estou suando, não. Estou brilhosa. É unção, meu querido. 3 dias orando.
Não dormindo? Amém? De verdade, eu não estou suando, é brilho. Vocês estão vendo óleo aí? É brilho. Você pode crer? Amém? Eu tenho tido experiências com o Senhor. Está sequinho aqui o papel, amém? Aleluia. Porque esse é o verdadeiro evangelho, o que provoca metanoia em mim. E aí o evangelho, através dessas virtudes, vai transbordar no outro. Essa é a virtude do verdadeiro evangelho. É ver a transformação dele em minha vida, transbordar na vida do outro. É isso que me motiva. Trabalhar para ele, me entregar para ele, em tempo e fora de tempo, de todas as formas e maneiras. Jesus tem esses lugares para você. Eu não sou predileta. Fernanda Brum não é predileta. Joyce Meyer não é predileta. Jesus tem esse lugar para você. Jesus está te buscando na posição. E qual é a posição? Está firmada na rocha, na palavra. Você pode estar limpando a sua casa, você pode estar lá no seu trabalho, você pode estar no volante, você pode estar no seu horário de entrega. Desenvolver relacionamento com o Senhor e sair do estado de miséria e migalha é se sustentar, é se firmar na rocha. Que podendo vir o vento, que é Deus, diga assim, o vento é Deus, a tempestade também. Amém? Então, se eu estiver firmada na rocha, eu só vou ganhar mais estrutura, mais raízes, experiências, até nos meus erros. Quando estou em Deus, eles são convertidos. Quando eu tenho temor e sabedoria. Uau! Meu Deus! É simples assim, Cacau. Nós não somos santos, mas estamos buscando ser santificados. E qual é a maneira mais eficaz de aprender com os nossos erros? Dar lugar para o Espírito Santo. Dar lugar para os ensinamentos. E aí o que acontece? Como Davi, que pecou muito mais que Saul, a gente deixa de pecar. Então eu gostaria que você desse um olhar para dentro. Em que áreas da sua vida a falta de visão, a falta de foco tem te levado a andar em círculos? Você precisa dar um olhar para dentro, se autoanalisar. Em que áreas você precisa crescer? Em que áreas você precisa evoluir? Porque essas passagens aqui vai trazer edificação para sua mente, para minha mente. Amém, John? Lá onde você trabalha, por exemplo, você faz várias visitas, amém? Você crê que tem lugares que Deus te coloca para você impor as mãos e orar? Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, comece a receber a ousadia. Porque você é filho, um bom filho. Você é um homem de caráter. Você é um homem que levanta cedo para trabalhar, tem uma vida reta. Receba essas verdades sobre a sua vida. Deus quer te usar, John. Deus quer te usar e do seu jeitinho. Sabe o seu jeitinho? Deus quer te usar do seu jeitinho. Amém? Então nós precisamos olhar para dentro. Por quê? Porque nós precisamos sair da margem. Nós precisamos sair da margem. Esse homem estava à porta. Amém ou não amém? A porta. E a palavra vai dizer que ele mendigava por esmola. Até que o dia D chega. Para muitos esse homem à porta era um qualquer. Era um ninguém. Por isso que eu digo, você precisa olhar para dentro. Porque até aquilo que você se renega, se mutila, se culpa, se frustra, se inferioriza, Deus traz reconstrução. Deus traz uma via contrária aos seus pensamentos e mostra para você que tudo vai cooperar. Mas a gente precisa ver.
É fácil para muitos aqui, isso acontece também comigo, quando a gente erra, quando a gente peca, ficar ali, né, se defraudando. Não é verdade? É mais fácil. Nós somos mais tendenciosos. Quando erramos, ficar ali naquele lugar de autocomiseração. É ou não é? Sabe o que eu aprendi com o Espírito Santo? Você não conhece a graça. Você precisa conhecer a graça. Porque é aí, nesses momentos, onde a Escritura diz que eu sou fraca, que eu vou me tornar forte. O que ele está ensinando aqui? O que as Escrituras estão ensinando aqui? Que mesmo quando eu erro, quando eu falho, se eu der um olhar para os meus erros, para as minhas falhas, diante de quem Deus é, Rony, eu vou sofrer metanoia. Eu vou crescer. Eu vou evoluir. Então eu preciso ter uma visão aberta para ver além do meu estado. Então todos que passavam por ali viam aquele homem naquele estado. Mas ei, preste atenção. Você não pode menosprezar ninguém. Sabe o que é ninguém, Rodrigo? Que Deus põe no seu caminho? Ninguém. Porque só Jesus vê o coração. Você não pode, sabe, se intitular Deus, até porque não somos Deus. Você não pode se intitular juiz, porque não somos juiz. Você não pode se intitular advogado, porque não somos advogado. Quem é Deus é o nosso Senhor, quem é advogado é Jesus, quem é o nosso intercessor e juiz é Cristo. Ninguém aqui foi para a cruz. Então Jesus nos convida através do Espírito Santo, e isso se chama metanoia, olhar para dentro. Já é um recurso, já é um nível de crescimento. Quando você consegue congregar, quando você consegue buscar a Deus para olhar para você, já é um ganho, já é um recurso, já é uma evolução. E você precisa se alegrar com isso. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de olhar para dentro, mas não sabem, porque não se aceita. Simples assim, não se aceita. Simples assim, se vê no olhar e no padrão do outro. Pessoas que têm dificuldade de olhar para dentro são pessoas que têm dificuldade de autoaceitação. E aí você pode perceber, ela tem um olhar crítico para olhar para todo mundo. Amém ou não amém? Vocês estão aqui comigo? Ela tem um olhar crítico para olhar para todo mundo. Ela tem energia. Ela tem até tempo, porque ela fala para o outro. Para não falar fofoca. Né? Ela tem tempo, energia. Você pode observar pessoas que se relacionam assim, elas têm problemas de autoaceitação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, ela disse assim para mim: claro que esses assuntos não vão chegar na senhora. A senhora é uma pessoa firme. Olha a sua autoridade. As pessoas te temem. E aí eu disse para essa pessoa: sim, é verdade. Mas eu tive que conquistar essa posição. Eu tive que conquistar esse lugar de autoridade em Deus para eu não ser violada por fofoca. Para eu não ser violada pelas circunstâncias do meio do mundo. Para eu não ser violada e sofrer o molde das coisas que operam nesse mundo. Então isso é buscar um crescimento. Então por isso que nós precisamos olhar para dentro. Se eu tenho energia para ver o defeito do outro, se eu tenho energia para falar do outro, se eu tenho tempo, capacidade de julgar, de criticar o outro, ei, Jesus está falando, você com certeza tem problema de autoimagem. Tem pessoas que têm dificuldade de levantar os braços para adorar. Tem pessoas que têm dificuldade de dar um glória a Deus, um aleluia. Mas em casa,
Tem tanta energia para xingar, para falar alto, para se irar. É ou não é? Nós estamos buscando a santificação. Amém ou não amém? Nós somos seres humanos, nós temos dias maus. Mas o que nós não podemos perder? O olhar, o foco, a visão. Ei, quem é essa mulher que saiu aí para fora? Ei, que tom de voz é essa? Ei, que comportamento é esse? Por isso que muitos deixaram de seguir Jesus. Porque quando as más notícias chegavam até Jesus, nada parava ele. Nada ditava quem ele era, Raquel. Por quê? Jesus não tinha problema de autoimagem. Jesus sabia que ele era amado. Tinha convicção de quem era o seu pai. Tinha convicção e visão da sua missão. Então por isso que nada, pensa em um homem que foi perseguido, foi Jesus. Pensa em um homem que falaram mal, foi Jesus. Pensa em um homem que foi apedrejado, rejeitado, oprimido, resistido, foi Jesus. Mas olha que interessante, Natália, nada parava Jesus. Nada parava Jesus. Nem o trabalhar muito. Chegou cansado, né? Chegou cansado. Às vezes eu acho que eu sou incomum e Deus tem falado para mim. Tem que ser. Se for comum, tem algo errado. Eu tenho uma poltrona confortável e eu sentei ali e comecei a conversar comigo. Eu acho, Andréia, que você não é comum. E ele veio. Você não é comum. Não estranhe. A minha presença te dá essa estrutura. Jesus, Andréia, trabalhava o dia inteiro, os apóstolos também. E de noite eles estavam comigo. O que a saúde desse tempo prega não tem nada a ver com as minhas escrituras. A saúde que eu vos dou é sustentada pela eficácia do Espírito Santo. Então, às vezes, nós estamos nesse estado porque damos lugar só para migalha. Enquanto Jesus, em sua presença, através da sua palavra, está liberando um banquete em todas as reuniões, em todas as escolas, em todas as comunhões, em todas as oportunidades que Ele nos permite ser provados, ser tentado, ser perseguido. A palavra de Deus vai dizer que tudo colabora, tudo estava colaborando com a vida desse cego, mas ninguém via e tinha percepção. Só quem teve e viu foi Jesus. Então, se você está preocupado ou preocupada, que ninguém te vê, que ninguém te abraça, que ninguém te escuta, que ninguém te toca, ei, sai desse lugar. Sai desse lugar. Jesus não vai te dividir com ninguém. Jesus não vai te dividir com ninguém. Ele quer lugar absoluto na minha e na sua vida. Hoje eu estou vivendo uma das minhas promessas. Eu achei, Alexandre, que eram 5 anos me consagrando para ser curada, para me tornar alguém de relevância, para um homem de Deus. Eu achava que era sobre isso. E Jesus disse, não foi 5 anos. A tua história revela, você esperou uma vida inteira ter um casamento em mim, ter uma aliança com um homem dentro de um propósito em mim. Esse é o desejo do céu, sempre foi, nunca vai mudar. Problemáticos somos nós. Então, para você que ainda não casou, se torne alguém de relevância. Para Deus te entregar alguém que Ele ame muito. Amém? Porque Deus não é como o homem. Eu sempre dizia para o amor, né, no nosso cortejo. Eu e meu esposo, nós ficamos 1 ano e 4 meses. Ele tem contadinho. Já aumentou? 1 ano? 1 ano e alguma coisa em santidade. Nós ficamos 1 ano
e Bararã em santidade. Teve muita lutinha? Claro, teve. Teve boxe, teve Karate Kid, teve Hadouken, teve sair correndo. Teve de tudo que você possa imaginar. Porque essa é a influência da carne. A carne quer te convencer. O que tem quebrar princípio? O que tem violar padrões divinos? Bobinha, você já tem mais de 40. Vocês estão acreditando mesmo nessa consagração? Vocês estão acreditando mesmo que está agradando a Deus? E eu disse, diabo, pega seu lixo. Porque eu fui convidada pelo Espírito Santo para dar um jardim para o meu noivo, não a maçã. Se você entendeu, aplaude o Senhor. Então Jesus não está demorando. Jesus está trabalhando. E sabe o que é lindo? Você pode confiar. Você deve confiar no trabalho do Espírito Santo. Você deve entregar a sua vida ao Espírito Santo. Às vezes nós não entregamos porque nós não confiamos. Às vezes nós não, nos rendemos porque temos medo. E aí quando vemos, estamos no controle. E estar no controle também cansa. Demanda energia, demanda tempo estar no controle. E Jesus fica ali. Ele não viola nossas escolhas. Ele não viola, Ele não viola nossas escolhas. Escuta isso. Ele não viola as nossas escolhas. Se você decidir manter a porta do teu coração fechada, ele vai ficar lá. Toque, toque. Toque, toque. Ele não vai violar, como o inimigo faz quando pecamos. Não. Enquanto você não decidir abrir as portas do seu coração, sua mente não vai passar da religião. E eu não estou falando da religião saudável. Eu estou falando dessa religião que cauteriza a nossa mente. Mestres da sinagoga, pessoas importantes no meio do templo, viam o cego. A mente cauterizada faz cegueira. Perdemos visão. Mente cauterizada nos leva para cegueira. Mente cauterizada nos convence que viver de migalha é suficiente. Então é assim, né, Deus? Agora não é mais capote, agora o Senhor vai voar comigo. Agora vai ser assim. Eu não quero acreditar que esse é um nível e vai parar aí de unção. Porque é isso que acontece quando a unção está numa casa. Ei, preste atenção em algo. Quando em uma comunidade você não é liberto pela palavra de demônios, de mentiras, de obras do engano, com unção de cura, com unção de derramamento de dons, com unção da alegria. Olha, são tantos recursos. Pode ser tudo, menos a casa de Deus. Os sinais devem testificar quem somos. Então você que corre da libertação, você que, não discerniu ainda o que é ser curada, se renda, que vai doer menos. Se renda, que vai doer menos. Vocês estão aqui comigo? Amém? Então os doutores, os mestres da lei, com a mente cauterizada, Jesus já estava ali fazendo milagres, Jesus já estava ali, fazendo maravilhas, e nem isso foi suficiente. Lembra de Pedro? Nós estamos falando de pessoas da era de Jesus, nem os doutores, nem os mestres, nem Pedro, que andou com Jesus, se viu inteiro. Vocês entendem? Nem Pedro. Pedro oscilou e negou. Por quê? Porque ele se achou autossuficiente quando Jesus estava instruindo.
Jesus instruiu Pedro, eu vejo você. Eu vejo o medo que há em você. Eu sei que você veio do pó. Eu sei que você é homem. Eu sei que você é limitado. Pedro, eu sei que você me ama, mas você vai me negar. Você vê a dificuldade que a gente tem para lidar com as nossas disfunções? Quem é que grita quando é revelado? Eu grito quando eu sou revelado. Porque não é fácil lidar com as nossas disfunções. Vai vir um grito, vai vir um comportamento, vai vir uma reação, né? Cadê o pastor Ron? Está no banheiro? Hã? Não é isso? Então o que acontece? Pedro também teve uma reação disfuncional. Pedro andou com Jesus. Os olhos de Pedro viram Jesus. A vida de Pedro andou com Jesus. E havia disfunção nele, tudo bem. Jesus, o próprio Jesus estava instruindo. E o que ele fez? Não deu ouvido. Por quê? Só Deus sabe. Não somos chamados aqui para julgar. Somos chamados para aprender com Pedro. Amém ou amém? Então a palavra vai dizer que ele cai. E ele não podia ter caído, amor, só uma vez? Presta atenção nisso. Escuta isso, Rodrigo. Jesus traz edificação, traz instrução. Pedro, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. Quando ele erra e peca a primeira vez, ele já não poderia... Meu Deus, o que meu mestre disse se deu. Meu pai. Não é verdade? Mas essa escritura vai dizer, Rodrigo, que ele peca pela 2ª vez. Pela 3ª vez. Vocês entendem como nós precisamos olhar para dentro? Nós precisamos olhar para dentro. Jesus estava falando com ele para ele olhar para dentro. Ai, eu já estou no nível, não preciso orar tanto. Ai, já estou no nível, posso voltar culto de sexta. Ai, já estou no nível, não preciso jejuar. Ai, já estou no nível, para que primícia, cultura do céu? Ai, já estou no nível, né? Estou pregando sobre as cidades, né? Os países, as nações. Ei, Pedro andou com Jesus. Pedro era um dos escolhidos, se não o primeiro. E não soube lidar com as suas disfunções. Mas olha só que interessante, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós podemos aprender com Pedro e não errar como Pedro hoje, porque o Espírito habita dentro. Amém? O Espírito habita dentro. Então eu e você não temos mais desculpas. Eu e você não podemos mais usar muleta, nem maca. Eu e você não podemos mais aceitar migalhas. Eu e você não podemos admitir a mente ficar nesse lugar, nos aprisionando, nos fazendo comer vômito. Tem pessoas aqui que ainda comem vômito. Tudo bem, você está comendo vômito, começa a observar o vômito que você está comendo. Você vai sofrer libertação. Porque às vezes você come sem ver, está num ciclo repetitivo. Entende? Às vezes a nossa fome não é por comida. Às vezes a nossa fome é vazio. Eu como por carência, eu como por medo, eu como por insegurança, como por ansiedade. Às vezes a nossa fome, por isso que eu comecei a palestra falando sobre isso, o inchaço. Comida saudável não incha ninguém. Não engorda ninguém. Eu também estou falando dos alimentos espirituais, dos nutrientes que a própria Bíblia tem para mim e para você, em um banquete, onde o próprio Cristo quer nos servir. Então, quantos anos naquele lugar, Beth? Quantos anos ali, sem ser observado, sem ser acolhido, só migalha, só resta. De repente, hoje, eu vou abençoar aquela pessoa, só resta. E olha que interessante, eram as portas do... O que você tem para oferecer para o seu irmão?
Porque é sobre isso, não é sobre receber, é sobre entregar, servir. A palavra de Deus vai dizer que o último no reino vai ser o primeiro. Que aquele que serve será servido. O que acontece com esse homem? Ele é servido por quem, Cacau? Por um mestre? Por um profeta? Pelo doutor da lei? Pelo Filho de Deus. Agora, por quê? O que esse homem fez para chamar a atenção de Jesus no meio de tantos enfermos? Eu te convido a olhar para a sua vida como corpo de Cristo. O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? Você colabora com os adornos do templo? Você colabora com a limpeza? Você colabora com a adoração? Você colabora com oferta, com dízimo? Com que motivação? Porque o semblante de vocês revela muita coisa. Ai, profeta, é que eu estou cansado, preciso de férias. Tudo bem, mas não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre esse cansaço que eu estou falando, amém? É sobre essa vida que precisa de metanoia. É sobre essa vida de Cristo que precisa te encontrar. A pastora Iris trouxe uma palestra poderosa de perdão. Amém ou não amém, mulheres? Sem exceção, eu quero que todas me dêem devolutiva. Com detalhes. Ela pregou sobre perdão e se eu não perdoar, eu não tenho vida. Não é isso. Amém? Vocês vão me dar uma devolutiva com detalhe do testemunho dela. Amém? Por quê? Porque isso é ruminar o que foi liberado aqui. Então esse homem só recebeu o perdão? Não. Esse homem teve a sua vida transformada. Mas o que fez Jesus ir até esse homem? Por onde Jesus passava, Cacau, os miseráveis doentes o seguiam. Lembra da mulher do fluxo? A ousadia, Rodrigo, daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque dele saiu o quê? Então olha para a sua vida agora. Que área que você se encontra enfermo? De 2 em 2 anos eu tenho que ir no Hospital do Amor. Eu fui antes de ontem. E eu fui daqui lá falando com Jesus. Jesus, qual é a experiência que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer realizar através desse meu exame? Dessa autoavaliação, desse meu autocuidado? Dessa prevenção? Porque agora, Jesus, eu entendi que eu preciso primeiro cuidar de mim. E tudo bem. E foi extraordinário o que aconteceu naquele hospital, comigo e com Jesus. Então não importa a situação, Ele quer ter lugar. Você precisa entender que no meio da multidão, Ele deseja te encontrar. Você canta, mas e aí, até quando você vai ser uma pessoa que canta de maneira comum? Você prega, até quando você vai ser uma pessoa que prega, uma pessoa comum? Corta aqui, tá? Essa palavra também é para mim. Você vai ser profeta, vai começar a pregar fora? Até quando? Vai continuar com esses movimentos sendo uma pessoa comum? Você é lá do Ministério Sará. Até quando esses comportamentos? E ainda sendo uma pessoa comum? É o Espírito Santo, não sou eu. O Espírito Santo nos busca. Ele quer nos encontrar. É desejo de Deus. Eu sei que de repente, lá no seu inconsciente, com essa criança que está sendo gerada no ventre da Beth, ali, nos primeiros meses, o sistema nervoso dessa criança já está trazendo no sistema nervoso dela o DNA dela, através de tudo que a mãe pensa e sente. Ele tem filtro para quando ela chora, para quando ela tem medo, para quando ela sente rejeição. Ele tem filtro. Ele não tem. Tudo que mamãe sente,
O bebê canaliza. Assim fomos gerados. Amém? Só que o que as Escrituras nos ensinam? Que em Cristo Jesus, eu fui gerado nele, antes do ventre da minha mãe. É antes, não é no ventre, é antes. Então, qual que é o meu trabalho hoje como igreja? Me buscar nele. Quem eu sou nele? Quem é você nele? Um cego? Um coxo? Uma mulher como a do fluxo de sangue? Casa de demônios como Maria Madalena? A mulher adúltera que ungiu os pés de Jesus? O mestre, o doutor que precisou nascer de novo, Nicodemos? Zaqueu, muito ocupado, ganhando muito dinheiro, usurpando. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos? De que maneira Jesus me vê? De que maneira Jesus te conhece? Você não precisa fazer nada para chamar minha atenção, porque eu te amo em Jesus Cristo. Não precisa fazer nada para se sentir amado por mim, porque eu não te amo no amorelos. Eu te amo em Cristo Jesus. E quem ama em Cristo Jesus uns aos outros, ama de maneira saudável. Eu não vou deixar de te amar quando você erra, eu não vou deixar de te respeitar quando você me repudia, quando você me rejeita, quando você fala mal de mim. Eu não vou me permitir ser moldada pela disfunção do outro. Por quê? Porque todos os dias o Espírito Santo está me ensinando a amar como Jesus ama. E isso é saudável. Nós vamos parar de inchar. Nós vamos emagrecer. Nós vamos ficar bonita. Nós vamos ser uma igreja saudável, com formosura, com beleza, ao chegar em qualquer ambiente. Gente, eu vou te falar algo aqui. Falo, Jesus, não falo. Tem muitos ambientes que eu chego, eu não conheço ninguém, mas quem eu carrego conhece todo mundo. Então eu abraço. Eu beijo. Mas tá com a lata de cerveja na mão, e daí? Ele me amou. Mas tá fumando, e daí? Ele me amou. Mas tá sem roupa, e daí? Ele me amou. Então eu gostaria que você se autoanalisasse. O que você tem entregado aqui? Para Ele. Não tem um lugar que eu entre, que ao mesmo tempo eu sou odiada e amada. E tudo bem, eu tenho que amar, porque não é sobre meus conteúdos, é sobre os conteúdos delas. O meu papel é chegar. E às vezes, Raquel, no percurso do abraço, Deus já está me revelando. Te odeia. Então vamos abraçar? Espírito Santo, me ajuda. Vamos lá, eu estou chegando. Parece que está tão longe, está pesando. Ai, que ódio que ela sente quando eu vejo. Estou pendurada. É sobre isso. E o Espírito Santo, pastora Iris, ele é incrível em marcar encontros para curar pessoas que têm problema com a gente, para nos dar a oportunidade de liberar essa pessoa. Então eu estou no ambiente e a pessoa assim, ó, fugiu que nem... Sentou lá no fundo, né? Lá no fundo. Eu vi ela, eu sei que ela me viu. Eu, Jesus, ainda não mudou, já tivemos 3 encontros, ainda está assim. Aí sabe o que papai faz no meio da reunião?
Te levanta como princesa no meio da reunião e começa a falar sobre quem você é. Meu Deus. Eu falei, Jesus, o que é isso? Estou curando a fulana. Vai lá e abraça ela no final. Fui. Mais ódio ainda. Porque as pessoas só dão o que tem. E se o Espírito Santo provocar o quinto, o oitavo, o 10º encontro, eu vou continuar indo no encontro dela. Porque isso é ser igreja. Eu não preciso conhecer ninguém. Eu fui ministrar esses dias no interior e tinha tanta gente humilde. Pensa que eu amo estar nesses lugares. As mulheres choravam, que elas nunca imaginavam que eu ia abraçar. Eu te vi no Instagram, a senhora é doutora. Eu nem acreditei que a senhora ia vir aqui na nossa igrejinha. Só com um abraço. Tem momentos e lugares que não precisa nem pregar. Porque se você deixa Jesus chegar, você vai ser instrumento, você vai ser ferramenta, você vai ser parte de tudo aquilo que Ele quer realizar. E Jesus ama realizar a cura, Jesus ama abençoar, Jesus ama unidade, comunhão. Então nós somos afortunados. Não permita que ninguém passe pela sua vida sem ter uma experiência com quem você carrega. Glória a Deus, aleluia. Olhe para quem você carrega. Quem você carrega? Você carrega Jesus? Você carrega Jesus? Ô, gente, pelo amor de Deus. Eu entro no açougue, eu entro no mercado, eu entro na quitanda, Deus me usa. Eu falo, Deus, deixa eu ficar aqui quietinha, às vezes eu me escondo. Tem como? Você carrega a luz, você como Davi, ao mesmo tempo que é odiada, é amada. Tem pessoas aí que precisam só do seu abraço, do seu olhar. Um dia uma pessoa disse assim, eu não entendo esses movimentos, né? Um dia você está na escola profética, um dia você está na escola de cura, um dia você está com essas meninas no culto de mulher, outro dia você está no chá da rainha, outro dia você está pegando fogo, outro dia você está fazendo live. Mulher, que ser é você? Eu sou apaixonada por Jesus. Eu não presto para mais nada. Mais nada. Eu queria te convidar a sair da porta. Eu queria te convidar a olhar para dentro e sondar suas motivações de sexta e de domingo. Eu queria te convidar, sabe, a sair desse lugar de migalha, porque Jesus aqui não dá migalha para ninguém. Mas é sobre o que nós decidimos reter diante de um banquete. Migalha ou banquete? Migalha para... Aquele homem entregou tudo. Ele decidiu sair daquela porta. Sair daquela porta, Rodrigo, é ficar sem recurso. Para comer de repente. A palavra de Deus vai dizer que, ao invés de pedir algo, ele declara, filho de Davi. Põe aí para mim, Éder, Marcos 10, 40. Você quer ser encontrado? Você quer ser encontrada pelo Espírito Santo e deixar de ser uma pessoa comum? Peça misericórdia. Discirna o que é misericórdia. Estude sobre o que é misericórdia. Ele grita, Jesus, filho de Davi. O que está escrito aí? Jesus, filho de Davi. Um cacau. Ele usa Aziz. O que ele estava atraindo para a sua vida?
ser livre de uma cegueira no seu físico, no seu patológico, não. Aquele homem recebe benevolência, porque ele entendia quem era Jesus. Por isso que ele declarava filho de... Quem era Davi? Casa de misericórdia. Existe alguém aí da descendência de Saul que eu possa agir com benevolência? Existe. Entra, senta, quero te servir. Isso é ser corpo. Tem um banquete lá na minha igreja. Eu passo na tua casa para te buscar. Bora, eu estou orando por você. Bora, eu estou matando a minha carne, enterrando a minha velha natureza, o meu velho homem, para gerar Cristo em você. Bora, lá tem banquete toda sexta-feira. Bora, todo domingo. O Senhor Jesus está servindo através da palavra. Bora crescer. Bora andar na contramão do mundo. Bora sair da margem. Então a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher teve os pés de Jesus para banhar com o seu tubo. E não foi diferente que esse cego. Ele estava às portas. Seu ambiente de sustento e seu ambiente também de comodidade. Jesus quer te transicionar. Jesus quer te tornar em um ser notável. Um ser extravagante. Um ser cheio de ousadia, de brilho, de beleza, de vida de Deus. Você precisa orar. Você precisa ler Bíblia. Porque Jesus quer te servir. Porque Jesus quer te encontrar como Davi encontrou Mesibofete. Olha que interessante, Cacau. Jesus... Os dois com a cara no pó. Os dois se sustentando do pó, do resto, da migalha. Fora da comunhão, fora da mesa, esquecidos. Qual é a área da sua vida que precisa do banquete? Quais são as áreas da sua vida que precisa de misericórdia? Eu gostaria de dizer algo: se você não se autoavaliar, nem ele vai te violar. Grita, rompa com as influências da carne, rompa com tudo aquilo que cauteriza sua mente e tem trazido danos para a sua fé. Rompa, seja como esse homem, clame, chame a atenção dele. Eu ainda sou avarento, eu ainda sou irada, eu ainda tenho um problema com lascívia, eu ainda sou egoísta, eu ainda sou profano, eu ainda gosto de mentir, eu ainda gosto de ser crítico, eu ainda gosto de ser... Oh Jesus, filho de Davi, me alcance, me tira desse lugar, eu já estou cansada de ficar aí. Tinha dias que nem eu me suportava mais, Cacau. Tinha dias que eu falava: Jesus, até quando a rejeição, a carência vai ditar quem eu sou? Até quando? Ó filho de Davi, me tira desse lugar. É mentira que eu preciso ter um marido. É mentira que eu preciso estar casada para me sentir amada. Me tira desse lugar. E ele me tirou e quer tirar você. Jesus é autossuficiente. Eu não tive mãe, não tive pai. Jesus é autossuficiente. Homens de dores, que se entregou naquela cruz sem pecado algum, por amor a vocês, por amor a mim.
A palavra de Deus vai dizer que foi no Getsemane que ele não negou a Andréia, foi no Getsemane que ele não negou você. Ele só venceu a cruz, Raquel, porque ele venceu o Getsemane. O que é o Getsemane? É lugar de prensa, é lugar de você entregar a sua adoração, é o lugar de você entregar todo o seu ser, é lugar de renúncia, é lugar de entrega. Ele está te esperando nesse lugar. E por que Jesus venceu o Getsemane? Porque ele venceu o deserto. Então, esses lugares são pontos de encontro. Rony, Jesus quer te encontrar no dia e saciar toda a fome do seu menino, da sua criança. Jesus quer te saciar lá. Você está entendendo? O inimigo vem tentar, o inimigo vem, sabe, tentar nos iludir, tentar nos entorpecer. Mas como Jesus, nós vamos vencer, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nosso favor. Quantas vezes eu quis desistir no Getsemane? Eu estou orando e não vejo nada. Quanto mais eu oro, mais eu sou perseguida. Quanto mais eu oro, eu não sou compreendida. Quanto mais eu oro, eu me vejo sozinha. Vocês acham que quantas vezes eu não quis desistir? E Jesus, morra, porque você não foi chamada para andar por vista. Você foi chamada para gerar, segundo aquilo que eu digo, segundo aquilo que eu te alinho. Você não foi chamada para ver segundo os seus olhos, mas para andar segundo meus princípios. Quantas vezes? Quantas vezes? O inimigo falou, solta. Vai ganhar dinheiro. Sobe naquele avião, liga para ele. Tem lugar para você ainda lá. Vocês acham o quê? Mas não. Eu não vou barganhar meu Getsemane. Sabe por quê? Ali tem uma cruz me aguardando. E é a cruz que vai me dar lugar na mesa. Então eu estou sendo provada, prensada, você também, para vencer a sua cruz. Não negue a sua cruz. Não subestime a sua cruz, a sua história. Ei, preste atenção. Eu costumo dizer isso, eu falo isso há muitos anos. Que na nossa história está o nosso propósito em Deus. Como a história da Íris, cheia de dano. Bichinho de Jacó. Deus não chamou ela para isso, não chamou você para isso, nem eu. Teve dores? Teve, mas em Deus são todas ressignificadas, curadas, saradas, para nos dar um lugar de predestinação poderoso para o avanço do reino. Então olhe para a sua história, não menospreze a sua história, deixa de se ver como vítima. Não é vítima. Para todas as maldições que cercam a sua vida, sua rotina. Você é escolhida para ser uma mulher de relevância. Esse é o verdadeiro evangelho. Simples assim. Então a palavra de Deus vai dizer que os olhos daquele homem Ele podia voltar para a porta? Ganhar dinheiro fácil? Não, houve metanoia.